Aleluia. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Eu estou nervoso, como sempre, né, irmãos? Daquele suador que só Jesus na causa. Quantos aqui já sentiram a presença do Espírito Santo nessa noite? Aleluia. Irmãos, como que está gostoso esse ambiente. É muito gostoso estar na casa do Pai. E quando eu recebi esse convite para estar ministrando nessa noite, o Fran me passou, a temática em relação ao Espírito Santo. E com muito temor e tremor, que nós falamos a respeito do Espírito Santo. E Deus nos colocou em meu coração uma pergunta, e eu gostaria de falar e você repete junto comigo, amém? Fala comigo assim: por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Agora você muda a pergunta, olha pelo menos para uma pessoa e sacode ela e fala assim: para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Vamos estar lendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Falar do Espírito Santo e não passar por Atos, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, amém? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Nós todos conhecemos a palavra de Atos, o cumprimento do derramamento do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz na sequência que foram vistas línguas repartidas como de fogo, que desciam sobre os crentes que ali oravam. E a palavra do Senhor vai dizendo que aquele ambiente estava com muitas pessoas de nacionalidades, de lugares, e eles ficaram assustados ao ver aquele mover, pastor. Porque o mover do Espírito, para quem não entende as coisas do Espírito, é coisa de maluco. Eu até brincava eu conversei com o pastor esses dias, nós estávamos conversando, e teve uma pessoa que certa vez me procurou e falou que estaria visitando Amor e Fé. E eu sei que essa pessoa tem uma visão muito ortodoxa. Eu falei: irmão, você pode até ir, mas vai com o teu coração aberto, porque lá é flecha invisível, é espada, é cavalo, o povo começa a correr dentro da igreja, porque nós somos movimentados pelo profético, amém? Nós cremos no mover, nós cremos no ato profético, e esse ambiente a qual o Espírito desceu em Atos 2, trouxe um espanto sobre as pessoas que estavam ali. E Pedro, agora que, após ser cheio, ser possuído pelo Espírito Santo, no seu primeiro sermão, ele ganha mais de 3.000 almas para Jesus, em uma pregação. Nós estudamos o livro de Atos, na nossa célula no mês de agosto, nós passamos por esse texto, mas aí Pedro ele faz menção ao texto de Joel, e queria pedir que por gentileza colocasse na projeção, Atos 2, 17 e 18, por gentileza. Pedro, ele, não sei se ele subiu em cima de um caixote, o que ele fez, mas ele começa a pregar de uma forma diferente. E ele chama a atenção das pessoas que ali estavam, e ele começa a dizer: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Pega na mão pelo menos de uma pessoa e fala assim: Deus te constituiu como um profeta nessa geração.
Por que quando eu recebi o convite para estar ministrando, eu fui confrontado com essa pergunta? Porque muitas das vezes a gente fala assim: enche-me Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito. Mas o porquê ser cheio do Espírito Santo? Apenas para falar em mistério? Apenas para pular, correr, saltar? O mover do Espírito, ele é muito gostoso, mas o Espírito Santo, ele nos enche com um propósito. E nós precisamos entender isso. Atos dos Apóstolos 1, versículo 8, se não me falhe a memória. A palavra do Senhor diz, recebereis, Atos 1, 8, vê se é esse mesmo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão, quem está comigo? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Para nós começarmos a entender o que Deus tem para nossas vidas nessa noite. O Espírito Santo desceu para nos capacitar para sermos o quê? Testemunhas. Para sermos o quê? Mensageiros. Para sermos o quê? Aqueles que levam as boas novas do Evangelho. Então entenda isso. Nós precisamos construir algo nessa noite, e eu quero frisar isso bem no seu coração. Aí eu te faço a pergunta de novo: por que ser cheio? A resposta é para ser testemunha. Só que o texto de Atos 1:8, ele nos dá uma trajetória. Ele fala: recebereis poder. No original, aqui está dizendo poder, mas outras versões diz virtude. Mas no original esse poder está dínamos. Dínamos te associa o que? É uma dinamite, uma explosão. Algo muito poderoso. Só que diz: vocês vão ser minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém. Aí fala comigo assim: primeiro, eu preciso ser testemunha na minha casa. Jerusalém, quando Jesus está dizendo assim: olha, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém. Primeiro você vai ser bênção na igreja local. Ei, meu irmão, não adianta eu sair por aí pregando, profetizando, estendendo as mãos, e muitas das vezes eu não honrar a minha liderança, eu não ser bênção na minha casa. Jesus está dizendo: ei, vocês vão receber uma unção tamanha, mas vocês vão primeiro ser testemunha dentro da casa de vocês, Jerusalém, a igreja local. Aí depois o negócio começa a expandir, porque você já observou uma explosão? O texto no original diz dínamos, uma explosão. A explosão, ela faz isso aqui, ela expande, é de dentro para fora. Você é uma bênção na tua igreja local, você é uma bênção na tua casa, na sua cidade. Aí o texto diz: serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, a vizinhança. Pleno século 21, irmãos, existe, muitos crentes que não se dão com seus vizinhos. Será que eu posso ir lá pegar uma xícarazinha de açúcar com meu vizinho? Meu irmão, a espada está cortando para cá, mas com pressão, tá? É para os dois lados. Ei, primeiro eu sou uma bênção na minha casa. Depois, eu sou testemunha naqueles que me rodeiam. Jerusalém, Judéia. Aí os confins do mundo, não. Antes dos confins do mundo vem quem? Os samaritanos. Sabe quem é Samaria? Sabe aquela pessoa, meu irmão, que você não... Muitas vezes fala: esse daí não tem jeito não. Não, falar de Jesus para esse camarada, não dá. Mas Jesus falou: olha, vocês vão ser bênção na vida dos samaritanos, cara. Ei, aquele que não merece, aquele que não é digno da graça do Senhor, que na sua percepção, o Espírito Santo de Deus te encheu para você abençoar aqueles que te perseguem. Aquele que pisa no teu calo, aquele que muitas das vezes te atormenta, te persegue. Ontem na célula foi falado sobre isso.
Ei, meu irmão, se eu não entender que o Espírito Santo, ele me enche, para que eu venha testemunhar na minha casa, na minha vizinhança, e até mesmo naqueles a qual, na minha concepção humana, porque, irmãos, muitas das vezes, nós somos mais juízes do que o próprio Deus. Quantas pessoas nós condenamos e dizemos, esse não. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, a graça é favor imerecido, nós não merecíamos, mas ela nos alcançou. Qual dos discípulos tinha currículo para ser discípulo, Juninho? O único que tinha foi o que traiu. Não tinha. Mas o que acontece? A graça alcança eles. Aí a criança chegar perto de Jesus, Pedro dava uma de segurança de shopping. Não pode. Aí Jesus fala aí, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ei, vinha um paralítico, queria chegar, os discípulos davam de segurança, só que eles esqueceram que a graça alcançou eles uma vez, e muitas das vezes isso acontece conosco. Nós recebemos algo em nossas vidas, nós queremos impedir que pessoas cheguem diante do Senhor. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que nós venhamos entender, o Espírito Santo desceu sobre nossas vidas para sermos testemunhas, até mesmo aqueles a qual a sociedade diz que não tem mais jeito, até mesmo aqueles a qual já falaram para você, para de orar, não tem mais jeito, mas o Espírito Santo de Deus desceu sobre a minha e a tua vida, e o teu testemunho alcançará as nações. Depois que você passou pela igreja local, seus vizinhos, aqueles que você não gosta, você está pronto, agora os confins da terra chega. Mas só que a gente inverte o papel, eu quero os confins da terra, mas muitas das vezes eu não falo com alguém aqui dentro. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Então nós precisamos entender isso. O tema dessa mensagem nessa noite é uma pergunta: por que eu quero ser cheio do Espírito? Você já tem a resposta, para ser? Mas nós precisamos entender que quando o Espírito Santo desceu, Pedro, meu irmão, Pedro era um camarada ignorante. Pensa num cara, era poucas ideias, irmão. Tem gente que fala que Pedro, por ser pescador, ele não tinha habilidade com espada, que ele cortou a igreja. Meu irmão, nada disso. O camarada, ele era irado. Foram pegar Jesus, já chamou a mão na espada e vapo. Não foi que ele não tinha habilidade com espada, não, meu irmão. Foi porque o soldado tinha um bom reflexo, que se ele não tira, era a cabeça que ia embora. Foi no reflexo. Pedro era aquele crente que a gente fala assim, o crente problemático. Mas depois do Espírito Santo, meu irmão, depois que ele é cheio daquela virtude, a qual nos capacita para sermos mensageiros, o primeiro sermão de Pedro, mais de 3.000 almas para Jesus. Então nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele nos enche para ser testemunha e levarmos a mensagem, a palavra do Senhor. Construímos isso. Então eu preciso que coloque para mim Gênesis capítulo 8, verso 8 ao 12. Gênesis capítulo 8, verso 8 ao 12. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso, voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou, ao entardecer, fala comigo, ao entardecer. Grava isso. A pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias de novo. Soltou a pomba, mas desta vez ela não retornou. Aí você vai falar assim,
Qual é o contexto que você está lendo essa palavra? Todos nós conhecemos a história. Deus dá uma ordenança a Noé de construir uma arca, ele e a sua família, né, se salvam de um grande dilúvio. E Noé, ele solta uma pomba. E qual que é o animal que simboliza o Espírito Santo? Qual? Me ajuda a pregar, igreja. A pomba, amém? Ele solta uma pomba. Na primeira vez que ele solta a pomba vai e retorna. Aqui está tipificando a dispensação do Pai. Na segunda vez que ele solta a pomba vai e ao entardecer, ela volta em seu bico com uma folha nova de oliveira. Oliveira, todo mundo aqui sabe que oliveira, da onde vem o quê? O azeite. E aqui é um sinal profético de um acontecimento que muitas das vezes nós não prestamos atenção. Jesus, ele foi preso aonde? Ao entardecer no Monte das Oliveiras. Essa segunda viagem da pomba, ela está em um sinal profético da segunda dispensação, que é a do Filho. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. E o terceiro voo, a qual Noé, ele solta a pomba, ela vai embora e não volta mais. Que é agora o quê? O que nós chamamos da dispensação do Espírito Santo, a qual havia uma promessa de Jesus que ele enviaria um Consolador que ficaria conosco até os confins, até o final dos tempos. Então, quando a pomba ela vai e não volta, ela tipifica o quê? O período que nós vivemos agora, a dispensação do Espírito. Por quê? Antigamente, no Antigo Testamento, tinha o Espírito Santo? Tinha. Mas ele descia mediante porções. Lembra de Davi quando ele foi ungido lá na casa de Jessé? A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor daquele dia em diante se apoderou dele. Porque o Espírito ele descia, ele enchia a pessoa para algo específico, mas ele retornava. Ele descia sobre os profetas. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, você vai ler na Bíblia. O Espírito do Senhor se apoderou de Jefté e por aí vai. Só que em Atos 2, em cumprimento do que Jesus havia falado, o Espírito Santo ele desce. Só que ele não retorna, ele está aqui. Amém? Ele desceu, ele não subiu mais, ele está aqui. Só um aleluia. Ei, eu vou repetir de novo. Ei, o Espírito Santo ele desceu em Atos 2 e ele permanece na igreja até os dias de hoje. E ele habita em mim e em você. Aleluia. Só que nós falamos da pomba. Nos tempos antigos, para que você quer ser cheio? Só para ver se você lembrou. Para ser testemunho e levar o quê? A mensagem. Amém? A pomba nos tempos antigos, ela era utilizada como o correio. Quem aqui sabia disso? Amarrava a mensagem na pomba, soltava ela e ela levava a mensagem. Então, nada mais belo do que um animal para simbolizar o Espírito Santo do que a pomba. Porque ela é associada ao quê? A mensagem. Amém? Ela é associada à mensagem. E a gente vai ver no Antigo Testamento vários momentos a qual a pomba ela está presente. Se puder colocar para mim aqui Gênesis 1, 2. Eu preciso que você fique muito atento para você entender o que nós queremos construir em Cristo, para que no final você venha entender o propósito, amém? Gênesis 1, 2. Era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vai ter algumas versões que vai dizer assim, o Espírito de Deus pairava. Eu fui pesquisar essa palavra pairava no original. Ela quer dizer sobrevoava. A pomba já estava lá na criação.
A ação do Espírito, ela já estava lá. O Espírito pairava sobre a face das águas. Então, eu preciso que você fique muito atento a isso. Nós vemos na criação, no início do ministério de Jesus, Mateus 3,16. Se você puder projetar para mim, por gentileza. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como? Vindo sobre. Entenda que o Espírito desce sobre Jesus após ele ser batizado. Nesse momento, o ministério de Cristo começa. Entenda algo. Se nós não tivermos sobre a nossa vida o Espírito de Deus, nós não conseguiremos fluir no propósito a qual Deus determinou para mim e para a tua vida. Até o Filho de Deus, ele inicia o propósito a qual ele veio a esse mundo, após o quê? O Espírito Santo descer sobre ele. Então, o Espírito Santo de Deus, ele pousa sobre o Cristo. E ouve-se uma voz no céu dizendo: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus inicia então o seu ministério aqui na terra, ministério esse a qual ele levava a... Então, pomba, o Espírito Santo é associado à capacitação para a mensagem. Pegou isso no teu espírito? Aleluia. Então, a pomba, o Espírito Santo, ele teve lá no início. Ele esteve presente no início do ministério de Jesus. E eu lendo Atos, Fran, eu consigo visualizar a pomba, pastor. Porque o texto de Atos, ele começa dizendo: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa tradução aqui não diz, mas a tradução no original diz que se ouviu um vento veemente e impetuoso. Tem aquela imagem da pombinha aí? Eu vou botar uma imagem aqui que vai trazer na tua mente a visualização do que eu quero passar para você. Como que eu apurrinhei esse pessoal da mídia? Cara chato, né, Dani? Misericórdia. Se tiver... Olha. Você está vendo essa cena? O texto diz que ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso. Eu sei, irmão, que não existe varão passarinheiro aqui, ou existe? Varão passarinheiro? Existe. Existe. Só que quem já passou perto de uma gaiola de passarinho, quando ele começa a se debater, você sente o quê? O vento. O texto de Atos diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente se ouviu um som de um vento, ó. Olha a pomba, ó. Que encheu todo o lugar. Ei, eu vejo a pomba na criação, eu vejo a pomba no início do ministério de Jesus, eu vejo a pomba no início da estrutura da igreja, na capacitação para a mensagem. Então eu entendo que a pomba e o Espírito Santo, meu irmão, é fechamento. Amém? Então agora, eu louvo a Deus que o meu pastor, ele sempre fala que cada pregador tem direito a uma heresia. Eu já ouvi o pastor falar, já ouvi até o apóstolo falar isso. Mas eu creio que não seja heresia o que eu vou falar aqui nessa noite. Mas eu quero que você esteja com a tua mente ligada em Cristo. Porque como que Deus me confrontou através dessa mensagem? Abre para mim, por gentileza. Aleluia. O livro de Jonas, aleluia, capítulo 1, verso 1, por gentileza.
Vocês estão aí, amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, pode passar. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Aí você vai falar para mim, pode deixar nisso aqui. Você vai falar para mim assim, poxa, o William está falando de Espírito Santo. Aí começou a falar de pomba. Aí jogou para Jonas, o que tem a ver Jonas com pomba e com o Espírito Santo? Jonas, ele era o quê? Um profeta. Profeta era aquele a qual o Espírito descia para proclamar a palavra, a qual Deus anunciava e pedia que eles lançassem sobre uma nação, sobre uma pessoa. E Deus fala a Jonas para ele ir à cidade de Nínive, proclamar uma palavra de quê? De arrependimento. Só que o texto diz que Jonas, ele tenta fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só que Jonas, ele era um profeta, só que ele esqueceu, irmão. O que está no Salmo 137, se não me falha a memória, para onde fugirei da presença do Senhor? Se eu ir para o abismo, Ele lá está. Se eu for para o céu, Ele está presente. Se eu for para os confins da terra, o Senhor também lá está. Ei, não tem como se esconder do Senhor. Só que Jonas, se você for... Porque assim, irmãos, eu gosto muito de pesquisar a Bíblia no original. E é muito interessante, pastor, que o nome de Jonas no original é Ioná, que o significado é pomba. Cara, nada mais interessante do que um profeta, a qual Deus designou para levar a mensagem, e uma das pessoas a qual no Antigo Testamento, a qual o Espírito Santo se manifestava, o seu nome significa o quê? Pomba. Pomba, você fala de pomba, ela foi feita para quê? Para voar. Você concorda comigo? Só que o texto diz que Jonas, ele fica indignado, porque se você for estudar a história de Nínive, irmão, você vai entender o porquê que Jonas não quis ir. Os ninivitas, eles tinham uma tática de guerra, que eles tiravam a pele da pessoa viva. Você tem noção do que é isso? Então o medo de Jonas não foi à toa não, meu irmão. Então ele, no seu coração, na sua alma, ele achava que aquele povo não era digno da misericórdia e do arrependimento. E ele foge, e ele compra uma passagem. Ele desce para Jope, compra uma passagem, entra no navio e vai para Tarsis. Só que aí, eu lendo esse texto, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Quando você traça a rota, quem paga a passagem é você. Quando você traça a rota, é você que paga a passagem. Quando você foge do propósito original, o texto diz ali, e pagou a sua passagem e embarcou. A pomba, originalmente, a qual o nome Jonas significa, ela foi feita para voar, para subir. Só que aquele que desobedece o propósito a qual o Espírito Santo designou, ele só desce. Porque o texto diz que ele desce primeiro para onde? Para Jope. Compra uma passagem, agora ele desce para o porão do navio. Você está vendo que ele só está descendo? E alguém que foi feito para... Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus te encheu, Ele te possuiu, não é para você ficar olhando para o chão, não é para você não acreditar naquilo que Ele confiou nas tuas mãos, mas Ele te encheu de tal maneira para você anunciar as boas novas. E eu tenho uma notícia para você. Você vai falar, mas William, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Deixa eu te falar uma coisa, quem falou para você que você precisa abrir a tua boca para ser testemunha?
Quem que disse que precisa estar com o microfone na mão, precisa estar no púlpito para ser testemunha, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa, a maior testemunho de um crente é a tua forma de vida. As pessoas olham em você e veem, aquela pessoa é diferente. Sobre ele tem algo diferente. Eu preciso saber o que acontece com ele. Eu me esqueci o autor, mas tem uma frase de um livro que eu li, de um autor muito conhecido, mas fugiu agora, que diz: pregue, se necessário, use palavras. A maior pregação na vida do crente é a sua vida, é o seu testemunho. Se em você repousa o Espírito Santo de Deus, meu irmão, o ambiente é transformado por aquilo que você carrega. Só que Jonas, ele foge, ele compra uma passagem, ele entra no navio, desce para Jope, desce para o porão do navio. E lá, em alto mar, vem o que? A tempestade. E o texto diz que, meu irmão, pensa, quem é que já andou de barco, irmão? Rapaz, eu andei uma vez na minha vida, eu e Carol, mas pensa num desespero, pastor. Um dia que estava ventando, Juninho, aquele troço balançando o estômago, eu falei, Jesus, o que negócio é esse? Não entra sem preparo não, irmão, que é furada. Aí você imagina, no natural ali, a gente passa mal quem não tem o costume. O texto diz que Jonas desce para o porão do navio. Vem uma tempestade, meu irmão, tempestade em alto mar deve ser loucura, Juninho. O barco deve fazer, é loucura. Só que o que ele faz? Ele dorme. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que foge do propósito a qual o Espírito Santo designou para a sua vida, ele entra em um estado de inércia. E muitas das vezes, esse vento que está soprando sobre a tua vida, ele tem balançado o teu barco para lá e para cá, mas você esqueceu que você não foi feito para descer para o porão, mas sim para voar sobre as nuvens. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo, ele te capacita, meu irmão. Ele te encheu de tal maneira, não é para fugir e se esconder, mas sim para se apresentar diante do propósito a qual Deus designou para a sua vida. Aí o texto diz que Jonas está dormindo. O pessoal do barco, os marinheiros, eles começam a lançar sorte, começam a orar para tudo que é Deus, meu irmão, porque você quer ver até ateu ora no meio de uma tempestade, meu irmão. O quê? Até ateu fala, meu Deus do céu, porque na hora que o negócio aperta, todo mundo clama, e eles lançam sorte sobre si, e eles percebem que aquele mal que estava acontecendo era porque tinha alguém lá dentro, lá embaixo no porão, escondido. Deixa eu te falar uma coisa, aqui eu abro um parêntese. Cuidado para quem você está vendendo passagem para sua embarcação. Porque tem coisas às vezes que a gente quer ajudar, Thalita, mas só que não adianta você querer ajudar alguém no qual Deus está tratando. Entenda, não estou dizendo que não temos que abraçar, entenda o contexto, mas vai ter momentos que é o tratamento de Deus, e se você colocar a mão, tu atrapalha, tu vai trazer tempestade para a tua vida. Eles percebem isso, e eles descem, aleluia. Coloca no verso 8, para mim por favor, de Jonas 1. Então lhes disseram, declara-nos agora por que causa e de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele se apresenta a Jonas e fala, cara, por que esse mal nos sobreveio? Aí eu lendo esse texto, pastor, por isso que eu falo que a nossa mente, ela tem um poder, a Bíblia não diz isso, mas a gente
vai trabalhando a nossa mente no espírito, e eu te faço uma pergunta: qual foram as únicas 2 pessoas que dormiram em um barco durante uma tempestade? Jesus e Jonas. Só que tem uma coisa: Jonas, apesar do nome dele significar pomba, apesar dele ser um profeta a qual o Espírito se manifestava, mesmo em uma época a qual o Espírito descia e subia, ele tinha o seu nome, ele tinha a posição, só que ele se escondeu. Jesus, após a pomba descer sobre ele, o Espírito Santo descer sobre ele, Jesus ele vai para o propósito, meu irmão. Ele vai para cima do propósito. Alguém já pegou, fica comigo que você vai entender. Só que Jesus também dormiu em um barco durante uma tempestade. Só que quando eu pensei nisso, eu falei: Jesus, a tua palavra é linda demais. Sabe por quê? Porque Jonas, meu irmão, as pessoas olham para esse e falam: ei, cara, por que esse mal sobreveio? Ei, quem é você? Por que esse mal sobreveio sobre nós? Só que Jesus, diferentemente, porque ele está dentro do propósito, ele está cumprindo aquilo que o Espírito o encheu para fazer. Diferentemente de Jonas, os discípulos olham para ele e falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha a diferença. Ei, eu estou sentindo esse espírito aqui. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O outro, quem é esse por qual nos sobreveio esse mal? Aí Deus manda eu te fazer uma pergunta: quem nós temos sido? Aquele que acaba com a tempestade ou aquele que causa a tempestade? Porque um causou, o outro terminou com a tempestade. Aquele que está dentro do propósito, meu irmão, a tempestade acaba, mas aquele que está fugindo do propósito, ele traz a tempestade. Aquele que foge do propósito, ele causa a tempestade, mas os que estão dentro do propósito, a qual Deus designou, acabou a tempestade, meu irmão. Jesus está lá dormindo, os discípulos, cara, eu imagino Pedro, cara. Que Pedro, meu irmão, Pedro era doideira. Olha lá, o barco balançando, Jesus está lá. Vai lá chamar Jesus. Jesus levanta e fala: por que vocês estão com medo? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Aquele que está debaixo da visão, aquele que está debaixo do propósito, o barco pode balançar, pode vir vento para tudo que é lado, mas ele sabe que ele está na rota, ele está diante de um propósito, meu irmão. Diferente de Jonas. Por que esse mal sobreveio sobre nós, cara? Só que aí ele reconhece. E agora Jonas desceu para Jope, Jonas desceu para o porão do navio, agora Jonas ele é lançado do navio. Aí aqui Deus me dá uma chave, que isso eu não anotei, é algo que o Espírito Santo, obrigado Espírito Santo. Ei, aquele que está no propósito, que está debaixo da orientação do Espírito de Deus, ei, deixa eu te falar uma coisa, ele pega uma rede em um lugar a qual foi só tribulação e desolação, igual Pedro, ele se decepcionou porque não pescou nada, mas quando ele está debaixo do propósito, Jesus fala: olha, volta ao mar alto, porque lança a rede. Quando ele lança, ele faz a melhor pescaria da vida dele, porque ele estava dentro do propósito. Mas quando você foge do propósito, ao invés de você pescar, você vira comida de peixe. Lançam ele no mar. O texto diz, tem gente que fala baleia, tá, irmãos? A Bíblia não diz baleia, diz grande peixe. Alguns estudiosos dizem com um grande peixe chamado cão do mar, mas aí, isso aí é assunto para outro dia. E a palavra do Senhor diz que agora ele é engolido, e mais uma vez ele desce. Para onde? Para onde que ele desce? Fala para mim. Para onde? Alguns dizem barriga, mas o texto não diz barriga, o texto diz: ele desce para o ventre do peixe.
estômago, entenda isso. Quando nós nos alimentamos, Fran, a comida vai para onde? Mas o texto não diz estômago, diz ventre. Estômago é sobre o que eu como, o que é digerido. Ei, os sucos gástricos dissolve o que é engolido, mas só que ventre se fala de algo que está sendo gerado. Deus, eu estou sentindo Ele aqui, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, ainda que você fugiu do propósito original, ainda que você esteja lá no ventre, esteja falando igual Jonas, do abismo eu gritei. Deixa eu te dizer uma coisa, o tempo de ventre é um tempo geracional na tua vida. É Deus que está te moldando para te voltar de novo para o propósito. Eu falo isso, irmãos, porque eu vivi isso. E aqui eu abro uma brecha para um testemunho. Nós vamos, minha esposa é melhor com data do que eu. Não é também, ela balançou a cabeça lá. Nós estamos no mês 10. Nós vamos para praticamente um ano de amor e fé. Se eu vou falar fora do microfone. E muitas críticas eu ouvi dizendo, cara, você foi para um lugar, então você está sentado. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou pregando isso aqui nessa noite, mas Deus foi falando comigo o seguinte: muitas das vezes você acha que você está no esquecimento, que você está no canto, mas não, é Deus que está te tratando, Deus que está te limpando e te preparando para te lançar de volta para o propósito. Entenda isso. Jonas, ele já teve um grande livramento, porque ele é lançado, o peixe vem, meu irmão, não quebrou um osso, já teve livramento aí. O peixe não mastigou Jonas. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar lá no ventre do peixe, mas você está inteiro. E você entrou inteiro e você vai sair inteiro. Mas entenda que esse processo ao qual você está passando é Deus que está te moldando para você voltar para o propósito original. A palavra do Senhor diz que, aleluia, Jonas, aquele que significa pomba, dias depois ele é vomitado. Aí novamente eu falo, cara, a Bíblia é um negócio, meu irmão, que se o cara não tiver fé, ele fica doido. Você já ouviu alguma vez falar de peixe enjoado? Ih, eu estou enjoado. Peixe enjoou, pastor. Você já ouviu, Fran? Não, o peixe está vomitando. Meu irmão, e aonde que ele é vomitado? Em Nínive. Ele volta para a rota, ele volta para o projeto original. Jonas, aquele que tem um nome que significa pomba, mensageiro, aquele que leva a mensagem. Deixa eu te dizer uma coisa, ele não foi nas vias normais, mas ele chegou ao propósito, e ele precisou descer às profundezas do abismo para entender isso. Aí eu te faço mais uma pergunta: até quando nós vamos ficar nessa queda de braço com Deus? Senhor, por que eu? Senhor, eu não quero, envia outro. Ei, para com esse negócio. O Espírito Santo de Deus, ele desceu em Atos, e ele está no nosso meio. Para encerrar, irmãos, não quero enfadar os irmãos. Coloca para mim, por favor, Joel, capítulo 2, o verso 27 e 28. E se o ministério de louvor quiser subir, pode.
Aleluia. Eu estou sentindo ele aqui, irmãos. A gente fica assim, quarta-feira tem menos gente. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quantidade nunca foi sinônimo de presença de Deus, irmão. Está uma presença de Deus aqui, eu quero te dizer uma coisa, Deus quer trazer pessoas de volta ao projeto original, e é hoje. Joel 2:27 diz assim: sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Coloca para mim na NVT, tem aí? Você pode se colocar de pé juntamente comigo? Olha o que diz, eu gosto dessa tradução, porque ela é mais abrangente. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre todas as... Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo é para todos. Você é morada, templo do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele é sensível e ele é ciumento, e a Bíblia diz isso. Ele não divide espaço. Se você abrir a porta, se você buscar, ele vai te encher. Mas se você ocupar o espaço que é dele, ele sai e deixa. Porque ele não divide. Então, o texto diz que os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para levar através do seu testemunho. Só que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo desceu e cumpriu a primeira parte dessa profecia. A profecia de Joel, ela não se cumpriu por completo ainda. Eu estou vendo duas crianças ali. E a nossa igreja tem muitas crianças. Você tem visto as crianças profetizando? Sim ou não? Mas eu quero dizer uma coisa. Ei, vem chegando o tempo, meu irmão. Ei, que os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças, eles não ficarão mais encegueirados em tablets, celulares, redes sociais, mas eles serão possuídos pelo Espírito Santo de Deus, de tal maneira, que criança vai começar a profetizar, criança vai começar a ter visão, os jovens vão se levantar, meu irmão, e vão começar a incendiar Nova Friburgo. E com a autorização do pastor, eu quero chamar